sobre o nosso patrocinador oficial, a Mets, que trabalha com o desenvolvimento de soluções em EHS e facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. O portfólio da Mets é super completo. Contém treinamentos em company, workshops, palestras personalizadas, além de diagnósticos de cultura de segurança, que permeiam toda a parte estratégica. Então vale a pena você visitar o site da Mets e conhecer esse portfólio super completo. Tenho certeza que lá você vai encontrar a solução ideal para alguma necessidade sua do dia a dia. O Fala Segura é patrocinado pela Mentoria Chique, o meu programa de mentoria de carreira, criado para ajudar profissionais como você a crescerem com mais direção e propósito nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Nesta mentoria, eu te ajudo a desenvolver habilidades estratégicas para conquistar novas oportunidades, fazer transição de carreira e fortalecer a sua liderança. É um espaço totalmente seguro para compartilhar os seus desafios e encontrar o suporte de quem já viveu tudo isso e transformou experiência em crescimento. E aí, você quer acelerar a sua trajetória? Acesse agora mesmo Mentoria Chique no Instagram e saiba mais. Bem-vindos ao podcast Fala Segura, o podcast que dá voz a quem faz a segurança no dia a dia. Eu sou a Gisele Pessini e eu tô aqui com a Helena Mazotti. Tudo bem, Helena? Oi, Gi, tudo bem? E você? Tô bem. Hoje a gente tá com um convidado muito especial, não é mesmo? Com certeza. Faz alguns anos que eu já assisti lives, a gente tem assistido ele. Eu acho que todo mundo que fala de cultura alguma vez já viu alguma coisa desse convidado por aí, seja no YouTube, seja pessoalmente, seja suas palestras. É verdade. Inclusive, foi numa palestra dele que eu fiz esse convite e fico muito honrada por te ter aqui. Obrigada, Maurício. Tudo bem? Tudo bem, Gi. Muito obrigado. Obrigado, Helena. Uma grande honra estar aqui com vocês no Fala Segura. Obrigado pela honra, pela oportunidade. E eu quero saudar todos que estão assistindo nesse momento também. Muito bom. O Maurício Lousada é muito famoso na área de segurança, mas eu acho bem legal poder falar um pouquinho aqui, um resuminho do mega currículo que ele tem, né? Bom, vamos lá. Ele é especialista em evolução de cultura de segurança. Ele está há mais de 20 anos contribuindo com empresas do Brasil e da América Latina para atuar aí cada vez de forma mais segura e mais competente nessa área. Hoje, ele além de ser palestrante, um excelente palestrante, ele também é criador do Safety Plus, que é uma ferramenta inovadora, né, Maurício? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E eu acho muito legal o trabalho que ele faz, porque ele contribui muito para desenvolver as equipes de segurança do trabalho e fazer com que todos trabalhem cada vez melhor e de forma mais segura também. Muito bom, Maurício. A gente tem uma perguntinha que é: quem é você neste mundão? Conta pra gente. Legal, interessante a pergunta. Bom, acho que além de todo o currículo que você leu aí, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem como objetivo fazer com que as pessoas se sintam mais seguras no ambiente de trabalho e que possam se sentir melhores no seu dia a dia. Eu tenho vivido a segurança de uma forma intensa e eu acredito muito num conceito chamado ser humano seguro. Eu não acredito no trabalhador seguro. Eu não acho que possa haver alguém que é seguro no trabalho se não for seguro na vida. Então, respondendo essa pergunta, né, quem é você nesse mundo? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem colocado um pouco do conhecimento que eu tenho à disposição das pessoas para que elas possam voltar para casa no final do dia, para que as empresas possam ter mais sustentabilidade em todos os sentidos, né, no sentido ambiental, no sentido, quando a gente fala em ESG, né, em todos os sentidos, no social, que possam ter uma governança mais focada nos resultados, sejam eles os resultados de lucratividade, de entrega de produto com qualidade, de longevidade no mercado. Então, eu acho que profissionalmente esse sou eu. É alguém que está todos os dias aí trabalhando para que a gente possa voltar para casa e ter longevidade nas organizações. Que legal. E eu achei muito curioso o título do seu livro. É um livro muito interessante porque ele já traz uma provocação logo na capa, né? Não é uma cultura de segurança, é uma segurança na cultura. Conta um pouquinho pra gente das provocações que seu livro traz, o que ele traz de diferente quando a gente fala de cultura de segurança. Perfeito. A ideia do título do livro é exatamente essa, é causar um pouco de incômodo, porque o termo cultura de segurança é um termo muito presente e ele hoje está praticamente cristalizado no jargão
das empresas quando se fala em segurança. A gente precisa desenvolver uma cultura de segurança. Mas, ao longo desses anos todos, né, desses quase 25 anos atuando na área, eu comecei a perceber que as empresas elas não precisam criar uma cultura paralela. Quando eu falo assim, eu vou criar uma cultura de segurança, eu tenho a impressão, Helena, que existe uma cultura da empresa e que eu vou criar uma outra cultura, uma cultura de segurança que vai andar em paralelo àquela cultura. E aí, Gi, isso é um problema, porque eu pego a segurança e tiro ela de onde ela deveria estar, que é dentro da empresa necessariamente. Eu nunca ouvi uma empresa dizer assim, vamos construir uma cultura de ética. Porque ética faz parte do ato de existir de uma empresa. Se alguém tiver um desvio ético dentro de uma empresa, a gente não admite aquilo. Por quê? Porque a ética está dentro da empresa. No mundo onde se fala de compliance com tanta força, né? Se você tiver um desvio ético, isso é um absurdo. Então, eu nunca ouvi, vamos criar uma cultura de ética, vamos criar uma cultura de produção. Se eu não tiver produção, a minha empresa não existe. Porque eu entendo que a ética, a produção, a qualidade, elas devem fazer parte da cultura organizacional que já existe. Por que eu tenho que criar uma cultura de segurança? Eu não preciso. Eu não preciso de uma cultura de segurança. O que eu preciso é o quê? É o título do livro. É a segurança na cultura. É fortalecer a presença da segurança na cultura empresarial. Pode parecer só uma semântica, um jeito de falar, uma troca de palavras, mas é muito mais do que isso. É um conceito verdadeiro, onde eu olho para a minha empresa, digo assim, a minha empresa tem uma cultura. Eu não preciso mudar essa cultura, eu não preciso ter uma outra cultura que ande paralela a essa. O que eu preciso é pegar a segurança e colocar ela com força dentro dessa cultura. E aí sim, eu vou chegar nos níveis, né, elevados de cultura que sejam medidos, seja por, sei lá, curva de Bradley, pode ser por qualquer outra metodologia, Hearts and Minds, mas eu vou chegar no topo quando a segurança estiver na cultura da organização. É esse o sentido, a essência do livro. E pensando um pouquinho assim na segurança dentro da organização, dentro da cultura da organização, você fala assim, a segurança não pode ser só um departamento, né? A segurança, ela precisa estar inserida. Como que foi que você teve esse insight que a segurança não vai ser só um departamento ou só planilhas, só, né? Mas além disso, quando que você percebeu que deveria estar a segurança dentro da cultura da organização? Como que você foi tendo esses insights? O que foi acontecendo assim no dia a dia? Conta pra gente. Muito inteligente essa pergunta, porque ela me faz pensar na origem desse sentimento de que a segurança tem que estar na cultura. Está muito, muito fortemente relacionado com a sua pergunta. Eu acho que eu percebi quando eu ia em empresas e aconteciam acidentes, as pessoas perguntavam onde está o técnico de segurança que não estava lá no momento do acidente. Ou quando eu ia numa empresa e falava, aconteceu um acidente, a gente vai cobrar agora o gerente de segurança, a gente vai cobrar o engenheiro de segurança. E a cobrança sempre ia para a área de segurança. E o acidente não aconteceu na área de segurança. O acidente aconteceu na produção, na movimentação, no administrativo. Por que a cobrança recaía sobre a área de segurança? Porque as pessoas entendiam, e muitas empresas ainda entendem assim hoje, vale esse parênteses, que a segurança tem que ser feita pela área de segurança. Essa é uma visão totalmente equivocada, porque quem faz a segurança são as pessoas que estão no dia a dia. Se um líder, ele é responsável pela entrega de volume na produção, se ele é responsável pela qualidade dos produtos que ele entrega na ponta. Por que segurança deveria ser uma responsabilidade de uma área específica? Muitas empresas ainda não entenderam que a segurança, a área de segurança, o departamento de segurança, seja o nome que der, SESM, THS, XI, o nome que der, essa área, ela é uma área como uma consultoria interna, que deve dar suporte para que as pessoas que fazem o dia a dia da empresa façam segurança. Ela é detentora de um conhecimento técnico especializado que coloca esse conhecimento à disposição das lideranças, que coloca esse conhecimento à disposição das pessoas, mas ela não é responsável por fazer com que os acidentes não aconteçam. Ela só fornece a informação, mas quem usa essa informação são os líderes responsáveis pelo dia a dia. Então, quando você faz essa pergunta, né, quando eu percebi isso, exatamente eu percebi que a segurança não precisava ser uma cultura paralela. Quando eu percebi que a segurança tem que estar no sangue do gerente da fábrica, tem que estar no olhar do diretor, tem que estar verdadeiramente dentro das pessoas que tocam a empresa, porque quem toca a empresa define o que é prioridade para ela. Eu adorei o exemplo do técnico, né? Tem que estar lá. Onde que estava o técnico que não estava perto do acidente? Porque a gente já escutou isso, acho que várias vezes, e até um paralelo, assim, tem umas 2 semanas que eu estava dando um workshop e eu falei assim, o que a gente pode fazer, né, para melhorar, enfim.
Daí um supervisor falou assim, tem que colocar o técnico de segurança lá. Eu falei, mas técnico de segurança agora é Deus, né? Exatamente, E muita gente tem essa visão, né? Sabe um exemplo que eu sempre dou? Quando acontece um acidente aéreo. Eu nunca vi uma manchete dizendo assim, cai avião de tal companhia aérea e ninguém sabe onde estava o técnico de segurança. A gente não espera que haja um técnico de segurança dentro de um avião, porque quem faz a segurança do voo é o seu comandante, é o seu oficial, primeiro oficial, o seu copiloto, são eles que fazem a segurança. Agora, é claro, as companhias aéreas têm toda uma estrutura por trás, uma área de flight safety, que ajuda esses caras a fazerem segurança. Essa é a melhor analogia que a gente tem. E essa visão de que precisa colocar um técnico em cada lugar, isso é exatamente o contraponto da cultura. Quando eu não tenho cultura, eu preciso de fiscal. Então, eu coloco lá o cara para fiscalizar, que é como o técnico de segurança já era chamado no passado. Era um inspetor de segurança, né? Eu já fui em empresas em que o técnico de segurança tem um distintivo, como se fosse um xerife. Ele anda com aquele distintivo aqui, todo mundo olha, nossa, chegou o xerife. Eu vou fazer o certo enquanto ele estiver olhando. Por quê? Porque a cultura não está presente. Quando eu coloco muita força na presença do técnico de segurança na área, eu estou admitindo, a minha empresa é fraca para fazer segurança, então eu preciso de alguém para fiscalizar. Só que isso não funciona a médio e longo prazo. Isso vai funcionar pontualmente, mas os acidentes vão continuar acontecendo e, sobretudo, as pessoas terão uma sensação de que não estão seguras. Isso vai impactar fortemente a produtividade, a qualidade, o ambiente e a empresa ela vai regredir ao invés de evoluir. Os símbolos e os rituais muito fortes aí no que você trouxe. Né? É isso. Muito bom. Eu te vi falando e lembrei de muita gente falando essas frases. Tá no nosso dia a dia, há anos, né? Em várias empresas. Em várias. Infelizmente, né? E pensando nisso, quando eu penso assim, em todas as empresas que eu já trabalhei, cada uma tem um nível de segurança. Então, o dia a dia a gente observa se a empresa tem uma boa cultura ou não. Mas você entende alguma forma de medir o nível dessa cultura de segurança dentro de cada uma dessas empresas que você passa? Perfeito. Existem várias metodologias para você conseguir apurar, verificar qual é o nível da presença da segurança na cultura, né? Então, você tem metodologias, como eu falei, como a curva de Bradley, que é usada há muito tempo, Hearts and Minds, tem uma metodologia chamada Behavior Targets, tem várias metodologias. O mais importante para verificar isso é usar uma metodologia testada, uma metodologia adequada e não um achismo. Muitas empresas fazem por achismo. Eu acho que eu estou aqui, eu acho que estou ali, né? E é possível sim medir. É possível medir através de um processo bem direcionado, através de questionários aplicados para a percepção da segurança. Então, veja só, uma coisa é a cultura, outra coisa é a percepção, né? Então, como que as pessoas que trabalham comigo percebem a presença da segurança na cultura? Eu posso aplicar lá um questionário para 70% do meu público e conseguir, através de um algoritmo específico, identificar em que ponto eu estou segundo a percepção dessas pessoas. Mas eu também tenho que avaliar quais são as decisões das lideranças, qual o tipo de comunicação que se faz, como é que a empresa reage frente a ocorrências. Então, é um conjunto de informações, um conjunto de dados e um conjunto de percepções que pode dar de uma forma bastante precisa o ponto da força da presença da segurança na cultura empresarial. E até pensando um pouquinho nisso, né? Aí tem uma pergunta que a gente vê muitos diagnósticos sendo feitos e a gente já vê, igual como você trouxe, né? Tem formulários e a gente manda pesquisa online, às vezes papel. E a gente vê também as rodas de conversa, as escutas que vão ali no campo. Inevitavelmente, para fazer um diagnóstico, para entender, fazer uma pesquisa mais apurada e entender essa percepção da segurança na cultura, eu preciso ter essas rodas de conversa e essas idas a campo, ou eu consigo ter essas informações com indicadores e análise de processos, enfim, mais hard, eu vou dizer assim, né? Ou eu preciso dessa parte soft de conversar com as pessoas e por quê? Me conta um pouco disso. Precisa, na verdade eu falo que é um tripé, né? É você ter essas pesquisas, obviamente, que podem ser feitas online. O outro é uma análise visual mais documental, né? Do que a empresa tem, de como ela se comporta frente às NRs, as normas reguladoras, como é que ela se comporta frente a decisões estratégicas, por exemplo, de direcionamento de verba para a segurança. Esse é um elemento importantíssimo na cultura. Não adianta eu falar que a segurança está presente na minha
cultura se na hora que eu vou aprovar uma verba, eu corto 90% da verba que eu deveria aprovar. Então, isso já mostra que a minha decisão é equivocada. E o terceiro ponto são, sim, essas rodas de conversas, porque a partir daí o consultor ele consegue ter uma visão mais precisa de como essas pessoas pensam, porque um formulário ele tem vários elementos que podem gerar vieses de resposta. Você não tem certeza se aquela pessoa está se sentindo segura quando ela responde o formulário, se ela não acha que aquilo que ela vai responder vai gerar algum tipo de punição para ela. A gente não tem, dependendo do tipo de metodologia, a certeza que a pessoa não está respondendo sob pressão. Às vezes acontece isso, acontece muito em pesquisa, sabe aquelas pesquisas tipo... De clima organizacional, né? Olha, a gente vai ter a pesquisa de clima semana que vem, então vamos reunir todo mundo aqui, vamos mostrar quais são os benefícios da empresa. Aí eles reúnem, mostram, a empresa faz isso, aquilo, para influenciar a resposta da pessoa na ponta. Mas a pergunta é, quando eu estou fazendo uma avaliação da minha segurança, eu quero saber a verdade ou eu quero ter um resultado bonito? Porque quero maquiar aquele resultado, né? Exato. Reúno toda a minha equipe e falo, olha, o que nós temos de segurança foi isso, foi aquele outro. Aqui vocês têm autonomia para parar uma atividade. Aqui a gente cuida um do outro. Então, você gera ali na pessoa toda uma percepção de que a segurança está forte. Isso influencia ela na hora da resposta, mas não é a verdade nas outras 52 semanas do ano. Então, o que a gente trabalha nas empresas que a gente desenvolve, né, diagnósticos, não influencie em maneira alguma as pessoas, deixe que elas coloquem o que elas sentem no dia a dia, porque você só vai melhorar se você souber a verdade. Se você não souber a verdade, você vai ter um resultado muito bonito, mas você não vai poder melhorar nada. E as rodas de conversas, respondendo a sua pergunta, elas têm um pouco dessa função de a gente conseguir olhar um pouco além daquilo que está no questionário. Eu preciso cruzar o que eu vi no questionário com o que eu ouço nessas rodas de conversas. Aí você pergunta, mas Maurício, as pessoas que estão na roda de conversas também não podem ser influenciadas por isso que aconteceu anteriormente? Podem. Só que o consultor perspicaz, ele entende quando aquela pessoa está falando algo que é verdadeiro ou algo que ela está falando porque ela simplesmente quer melhorar a resposta. Então, esse tripé são as pesquisas, as rodas de conversas, as pessoas, né? E as análises documentais. São 3 pontos importantes para o diagnóstico. Não dá para fazer só com um deles, né? Não Tem dá. que olhar o todo, é holístico. É isso aí. Eu fiquei até curiosa, assim, é interessante essa metodologia. Você acha que é feito isso em um momento quando a empresa vai iniciar o processo, né? Isso. E dá para fazer em outros momentos para medir, por exemplo, se teve uma recaída, Perfeito. se melhorou, se piorou, o que acontece ao longo do tempo? Porque às vezes está todo mundo junto querendo começar e está tudo dando super certo. Mas aí depois de um tempo parece que a coisa vai esfriando um pouquinho. Então, dá para a gente identificar isso de alguma outra forma? Tem outra medição? Perfeito. Olha só, cada consultoria tem a sua maneira de fazer o diagnóstico, né? O que eu recomendo para todas as empresas que contratam diagnóstico é contratar um diagnóstico inicial e um diagnóstico final no ciclo. Porque você consegue visualizar se as ações que estão previstas no roadmap surtiram um efeito no fortalecimento da segurança na cultura organizacional. Então, eu vou dar um exemplo da Behavior, que é a organização que a gente representa no Brasil, e como a gente faz, tá? Existem outras metodologias muito boas, mas nós aplicamos um questionário, fazemos o tripé, o questionário, a roda de conversa, análise documental, antes de começar qualquer programa de cultura. Eu preciso saber como a empresa está antes de ter contato com a melhoria, como ela é crua. Aí a gente aplica. Aí a gente faz um roadmap de ações durante um ano. E no final do ano a gente aplica novamente esse tripé. Só que aí tem uma coisa interessante. Nós, na análise inicial, nós damos um score numérico, variante entre 0 e 100. E aí esse score, ele é... Quanto mais próximo do 0, melhor. Quanto mais próximo do 100, pior. É uma lógica um pouco invertida. Eu tenho que estar próximo do 0. Então, vamos supor que a empresa ela teve um score de 67,5. E eu posso colocar como meta que eu quero, no final daquele ano, reduzir para 55, que é melhor que 67. E aí, eu vejo as ações que eu tenho e coloco isso como um target. Só que eu posso fazer isso através de filtros. Por exemplo, como é que está a minha área de, sei lá, a minha área de logística? Qual o score da minha área de logística? Qual o score da minha área de produção? Qual o score da minha área administrativa? Eu posso ter scores separados e fazer as medições individuais, propondo ações focadas em grupos específicos para atingir
atingimento da meta seguinte, mas sempre deixando claro para as pessoas o seguinte: o objetivo não é o número, o objetivo é fortalecer a segurança na cultura. O número ele é uma consequência. Pode regredir? Pode. A gente tem casos de empresas que evoluíram e por uma mudança estratégica na organização, mudaram lá alguém da diretoria e essa pessoa sentiu que era muito forte continuar fazendo aquele programa daquela maneira e resolveu fazer clima no lugar de cultura. Que clima é uma coisa completamente diferente de cultura, né? Eu posso dizer aqui para vocês assim, né? Pessoal, olha, nós estamos no estúdio aqui, esse estúdio é extremamente seguro, as mesas aqui, ó, estão todas firmes, o microfone está fixo, tudo isso é verdade, viu, gente, né? Está totalmente seguro e aqui segurança é algo super importante. Só que se eu fizer tudo isso e esse piso for um piso de isopor, a fala está muito bonita, mas a cultura não está presente porque o risco está lá. Então, muitas empresas fazem clima e fazer clima é fácil. Existe um momento que a empresa está evoluindo que exige tanto da empresa que ela tem que tomar uma decisão. Ela continua evoluindo ou ela vai parar e fazer clima. E isso pode acontecer em qualquer empresa, se não tiver uma boa orientação e diretores verdadeiramente conectados com o propósito da segurança. Sim, e pensando nisso, no seu trabalho, você costuma direcionar para essa alta liderança também? Faz uma abordagem, algo mais específico para eles? Sim, eu acredito muito e vejo isso através da minha experiência, que se você não trabalhar com o topo da organização, você não vai conseguir nunca evoluir. Porque quando você pensa nos 3 níveis, né, de liderança, você tem lá o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional, né, como diz a teoria da administração. Lá no topo, no estratégico, onde estão os diretores, Helena, onde estão os CEOs, onde estão os comitês, lá no topo, é que se tomam as decisões verdadeiras. Quando você vai para o nível tático, onde você tem gerente, você tem uma liderança mais intermediária, essas decisões elas são baseadas no que essa pessoa é cobrada do nível acima. E o que acontece no operacional é resultado do que é cobrado no nível acima. Então, quem está no operacional atende às expectativas do nível tático. Quem está no nível tático atende às expectativas do nível estratégico. Se o nível estratégico não colocar segurança num patamar alto dentro da cultura organizacional, ele nunca vai conseguir cobrar do operacional que seja seguro. Por quê? Porque as decisões que ele está tomando são decisões que não envolvem a segurança. Por isso, o nosso primeiro trabalho é safety coaching com diretores da organização, com o CEO da organização. Eu preciso mostrar para esse cara lá no topo que as decisões dele vão influenciar muito a decisão da base. Então, não tem como evoluir cultura se não for top-down. Até aproveitando um pouquinho essa deixa, e esse safety coach, ele acontece durante o momento diagnóstico ou é antes do diagnóstico, é durante o roadmap que você faz? E quanto tempo costuma, da tua experiência, óbvio, eu sei que cada empresa é uma empresa, Perfeito. cada coisa é uma coisa, mas da tua longa experiência, assim, quanto tempo isso leva, na maioria das vezes, para os CEOs entenderem, para a diretoria entender, para cair essa ficha neles? Perfeito. Primeiro, a gente não inicia nenhuma atividade antes do diagnóstico, nem o safety coaching. Por quê? Porque como os diretores eles participam de rodas de conversas, como eles também respondem o questionário, eles não podem ser influenciados pela consultoria, porque eu preciso saber o estado real antes do início do trabalho. A partir daí é que eu vou conseguir responder, porque quando eu encontro a presença, onde que a segurança está na cultura, se ela está no nível mais periférico, num nível mais estratégico, mais central, eu vou conseguir definir quais são as ações de safety coaching que eu tenho que fazer com esses diretores, né? Então eu vou pegar uma empresa que talvez esteja extremamente crua, que esteja se a gente pegar a curva de Bradley no estágio reativo, os diretores serão extremamente reativos, então eu vou ter que ter uma frequência maior de safety coaching com eles e começar num ponto onde eles queiram falar sobre o assunto, porque a reatividade eu nem quero ouvir falar sobre isso. Então, eu vou ter que começar a entender e usar uma estratégia para dizer para ele assim, acredita em mim, você que tá me assistindo agora, que é da área de segurança, vai falar, mas Maurício, será que é esse o argumento? Quando você tem um nível reativo, o argumento você tem que dizer para o cara faça segurança para ter lucratividade. Porque se você falar para ele, faça segurança para salvar vidas, ele vai falar, isso não me importa, ele não vai falar, não vai verbalizar, mas na cabeça dele isso não vai sensibilizar.
Mas à medida em que você vai evoluindo, você vai trazendo cuidado, e aí eu falo cuidado além da segurança, porque cuidado é o quê? É segurança, é saúde, é meio ambiente, é qualidade, tudo isso é cuidado, tudo anda junto na cultura, né? Não dá para você separar. E aí você consegue gradativamente. Mas, por exemplo, se eu pego uma empresa que já está no nível mais avançado, isso acontece muitas vezes com siderúrgicas, com mineradoras, com empresas que têm um alto risco, que se acontecer algo errado, morrem 1, 2, 5, 10 pessoas, você tem diretores mais sensibilizados com isso. Então, você pode estar num nível um pouco mais avançado e ter uma frequência menor de safety coaching. Então, o diagnóstico ele vai dizer sobre frequência, conteúdo e nível de profundidade. Perfeito. E pensando um pouco, né, porque eu acho que aí do diagnóstico vem as mudanças, né? Como que a gente vai fazer as mudanças, que ações a gente vai ter, e depois você falou, aí faz um novo diagnóstico para ver se as mudanças, que o que foi feito deu certo. O que é mais difícil, na tua experiência, de novo, claro, né, de mudar? O comportamento das pessoas de maneira geral, o mindset da liderança em olhar isso, ou as questões sistêmicas, organizacionais, de realmente mudar os processos, enfim, liberação de CAPEX, turnos, enfim. O que é mais complexo nessas mudanças? Eu acho que o mais complexo é realmente você fazer as lideranças em geral entenderem o quanto a segurança de fato é benéfica para a organização do ponto de vista estratégico. Esse é um desafio enorme. Por que essa é a maior dificuldade, na minha visão? Porque você consegue falar para uma pessoa mudar o comportamento dela temporariamente, mas se a liderança não suportar isso, ela volta para o comportamento antigo. Você consegue documentalmente dizer para a pessoa que ela tem que cumprir determinadas regras, normas, se adequar à NR12, por exemplo, mas isso não vai ser autêntico e não vai ser verdadeiro se os líderes não olharem para isso. O que é mais difícil é mostrar para os líderes que as decisões que eles tomam em segurança vão favorecer as pessoas e o negócio, porque existe uma mentalidade que não é do Brasil, é uma mentalidade basicamente da América Latina como um todo, de que segurança é um custo desnecessário. Um custo, não seria desnecessário, é um custo necessário. Eu preciso ter esse custo, né? É um mal necessário, é esse que é o ponto. E mudar esse mindset é bem difícil, né? Por isso que o trabalho pessoa a pessoa é importante. Às vezes a gente é contratado, né, e outros consultores dizendo assim, puxa, a gente tem que fazer um trabalho com a base, porque a gente está tendo muito comportamento de risco na base. E aí eles fazem lá um trabalho, seja de percepção de risco, de mudança de comportamento. Só que se você não mudar o mindset da liderança, a hora que você sair daquele treinamento, a liderança vai dizer assim, não, bora produzir a qualquer custo. E a gente vai ter essas pessoas voltando para o comportamento antigo, porque comportamento não acontece fora de contexto. E mudar o mindset da liderança é criar o contexto seguro. Boa. E aí você falando sobre mudança de mindset me fez lembrar que hoje a gente às vezes tenta mudar até alguns vocabulários, né? Então assim, como que a gente faz as pessoas pensarem diferente? Então, por exemplo, a gente às vezes fala ainda de comportamento inseguro, comportamento seguro. Você traz aí um outro sentido para isso, não é mesmo, Maurício? Eu falo que o comportamento ele é consequência do contexto onde ele está inserido, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Hoje nós viemos aqui, né, para o estúdio para gravar. Eu vim dirigindo de Jundiaí, nós estamos gravando na cidade de São Paulo. Eu saí com antecedência. Mas se eu saio em cima da hora e penso, meu Deus, vai começar a gravação, eu tenho que chegar lá em tal hora. Eu tenho um contexto onde ultrapassar, onde não deve, onde pegar o celular para ligar para vocês e falarem, olha, eu vou atrasar 5 minutos, onde, sei lá, exceder o limite de velocidade é algo esperado, é natural, porque o contexto é a pressa. Então, quando a gente fala de comportamento inseguro, a gente está olhando para uma atitude de alguém que tomou aquela atitude dentro de um contexto. E quando a gente olha só para a atitude e não olha para o contexto, nós punimos a pessoa que nós estimulamos a fazer o que é errado. Por exemplo, né? Assim, Maurício, olha, você está vindo aqui para o podcast, não aconteceu, viu, gente? Aqui é seguro, eu estou falando. Maurício, é importante a gente começar na hora, porque na sequência tem uma gravação de um outro podcast, por exemplo. Aí eu vou, acelero e bato o meu carro. Aí você, se fosse minha chefe, ligaria para mim e falaria assim, Maurício, como é que você bateu o carro? Você é louco? Mas foi você que disse que eu deveria chegar na hora. Então, é muito fácil culpar o comportamento do outro sem olhar qual foi o contexto que eu gerei. Olhar o contexto é algo fundamental. E as empresas, elas geram contexto. Querem ver um exemplo muito simples, Helena? Isso você já deve ter visto, né? Esses profissionais experientes, tem lá uma linha rodando, de repente acontece uma manutenção lá,
corretiva. A linha parou, preciso chamar o manutentor. O manutentor vai lá, vem com a chave inglesa dele, começa a mexer, passa 5 minutos, chega alguém do lado e fala, viu, vai demorar? Precisamos rodar, né? Precisamos é sempre rodar. assim. Não, a gente precisa rodar, precisa fazer isso logo. A gente tem um volume para entregar hoje. Se a gente não entregar o volume, a coisa vai ser complicada. Aí a pergunta que eu faço é, se esse cara deixar a segurança em segundo plano e prender o dedo lá, a gente falar, ele teve um comportamento de risco, mas ninguém vai dizer. Alguém foi lá e perguntou para ele, e aí, vai demorar? Que pode ter gerado esse comportamento, né? E às vezes eu acho que não tem nem a fala exatamente, mas essa fala direta, mas tem assim, 3 pessoas do lado, Perfeito. como diz meu marido, os engenheiros de capacete branco, né? Isso. Os 3 do lado, assim, cruzando, esperando. É isso. Tem as pessoas falando, nossa, a gente não vai bater a meta, tem várias coisas ali que às vezes não são tão diretas, né? Perfeito, são os sinais invisíveis que a cultura passa. E aí é que está a diferença entre clima e cultura. Né? Porque você pode ter nessa empresa que tem os 3 capacetes brancos de braço cruzado olhando, escrito atrás deles, segurança em primeiro lugar. Uhum. Porque o clima está dizendo isso. Mas as atitudes, que na verdade é o que demonstra o que é cultura não é o que eu falo, cultura é o que eu escolho, é a decisão que eu tomo. Essa cultura está gerando uma pressão não intencional. Agora, vale um detalhe, que é o seguinte, esses 3 capacetes brancos que estão lá, não querem que ele se acidente. Eles não estão lá dizendo, descumpra uma regra de segurança. Eles estão esperando o melhor para a empresa, que é a entrega do volume. Só que, através da linguagem não verbal, ele está gerando uma pressão não intencional, que significa que, na cultura, a entrega é mais importante do que a segurança. Agora, como a gente muda isso? A gente tem que trabalhar no mindset do topo da organização e mostrar que muitas vezes nós temos sinais que são sinais invisíveis, mas que o tempo todo nós estamos fazendo. A cultura, ela é moldada continuamente, independente da intencionalidade. Não é a minha intenção. É o que eu faço. A minha intenção pode ser a melhor possível. Tem um caso que aconteceu numa empresa que a gente atende no Rio Grande do Sul, que um rapaz saiu com uma peça de uma cidade a 300 quilômetros de Porto Alegre e tem uma linha de produção em Porto Alegre. E ele estava levando uma peça numa caminhonetezinha, numa picape pequena, porque a linha de produção estava parada lá e ele ia em alta velocidade. Num determinado ponto, o carro dele perdeu o controle, ele invadiu a pista contrária, bateu de frente com uma moça que vinha, a moça grávida, perdeu a vida, ele quebrou as 2 pernas. E aí tinha começado a chover. E a gente pergunta, por que você não diminuiu a velocidade? Você errou. Só que, antes de ele sair da empresa, ele ouviu o seguinte, eu estou mandando você porque você é o motorista que pode levar no menor tempo possível isso lá. Agora, olha só como a cultura, como você disse, Helena, muitas vezes ela é moldada de forma não verbal. Supondo que ele não tivesse batido o carro, que ele tivesse em altíssima velocidade, mas que ele levasse a peça. A viagem era de 4 horas, ele fizesse em 3 horas e meia. O que ele ouve da empresa? Tapinha nas costas e parabéns, Parabéns. né? Sabe por quê? Que essa empresa está dizendo o seguinte, o problema aqui não é se expor a risco, o problema aqui é ter acidente. Se você se expuser a risco e não tiver acidente, eu te dou os parabéns. Só que se você se acidentar, eu te mando embora. Mas eu vou pedir para você se colocar a risco. Ou seja, há um conflito entre aquilo que eu peço, aquilo que eu gero de punição e aquilo que eu reconheço. Né? E o pior, se esse cara recebeu tapinha nas costas e ouviu parabéns, o outro motorista que viu ele fazendo isso vai pensar, peraí, o modelo que essa empresa valoriza é esse. É quando eu me exponho a risco e eu entrego rápido, então eu também vou fazer. Ou seja, os meus reconhecimentos geram modelos dos comportamentos que eu quero na organização. E aí vale para você que é líder fazer uma pergunta. O quanto você tem reconhecido pessoas que se expõem a risco? Na hora de promover alguém, você promove essa pessoa pensando, esse cara é envolvido em segurança ou eu promovo porque ele entrega excelentes resultados independente da exposição ao risco? Se você promove alguém que se expõe a risco só porque ele entrega resultado, você está criando uma cultura na empresa onde se expor ao risco é normal, é natural. E os acidentes eles são só uma questão de tempo, porque você está criando essa cultura. Sensacional. E a gente vê a responsabilidade. Acho que você traz muito forte, assim, desde o começo da nossa conversa, do livro, enfim, nas tuas lives, a gente sempre vê, você traz muito forte essa importância da liderança. E como a liderança molda toda essa cultura, e até com os comportamentos aí, e essa cultura invisível que a gente tem por trás de tudo. E aí, pensando um pouquinho assim, como que eu, né, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, estou lá no dia a dia, consigo identificar
Quem que é aquela liderança que só fala de segurança? Porque falar, segurança é um valor para a gente, né? Tipo, não, segurança aqui a gente nem negocia. Enfim, e quem é aquela liderança que realmente faz a segurança? Como que eu consigo distinguir isso no dia a dia? Você, principalmente através do nível de engajamento que essas lideranças têm com os processos e ferramentas de segurança. Né? Então, aquela liderança que fala que segurança é importante, que segurança é negociável, mas na hora de entregar o número de caminhadas, de observações comportamentais, ele não entrega, ou ele faz no último dia do mês só para cumprir uma meta, ele tem um belo discurso, mas uma péssima ação. Ele não entendeu a importância da ferramenta. Existem líderes que olham para uma equipe que está fazendo um trabalho, que precisa de uma permissão de trabalho, de uma PT, e falam assim para a equipe, olha, preenche isso aqui direito, sabe por quê? Porque se a segurança pegar a gente não tiver isso, a gente está ferrado. Que mensagem ele está passando? Ele está passando, isso aqui não tem importância. A gente só está fazendo isso porque é um elemento burocrático que alguém vai puxar a minha orelha. Mas se esse líder pega aquela permissão de trabalho e fala, pessoal, essa permissão de trabalho é para a gente avaliar risco, é para a gente parar e pensar, é para a gente sair do automático, é importante, não é para o pessoal de segurança, é para a gente. Eu entendo que essa ação dele diz o quanto ele de fato é envolvido e não só fala. Então, identificar isso não é tão complexo, mas uma coisa eu falo, geralmente o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o gerente de segurança, eles não têm força para mudar uma organização, porque eles estão posicionados num nível da organização em que as diretorias que estão acima deles é que tomam as decisões. Então, ele vai ser muito difícil, por exemplo, para um gerente ter uma determinação e falar, a gente vai mudar isso aqui em cultura. O que ele deve fazer? Ele deve influenciar a organização para buscar uma consultoria capaz de mudar o mindset da diretoria. Esse é o ponto. Esse é o principal trabalho que esse engenheiro, que esse técnico tem que fazer. Estimular a organização para que haja uma mudança no topo dela. Sim. E aí, assim, eu tô entendendo por tudo que você falou até agora, que é extremamente importante a gente tentar até medir isso no dia a dia, né? O comprometimento que essa liderança tem, o quanto ela realmente tá vivenciando a segurança e não só falando da segurança. Você já até ilustrou alguns exemplos aí bem interessantes, e eu fico lembrando que você fez um curso de neurociência e comportamento. E eu tô imaginando o quanto que você tá conectando tudo isso, porque se a gente falou de comportamento inseguro, dessa influência da liderança, do safety coaching, esse curso ele te ajudou também de alguma forma a conseguir trabalhar melhor tudo isso junto? Demais, Gi. Na verdade, todo o meu estudo em neurociências, já estudo há 15 anos isso, me ajudou muito a fazer a segurança dentro dos aspectos humanos. Nós temos muitos profissionais técnicos na área de segurança, e eles são fundamentais, são essenciais. O técnico de segurança, o engenheiro, aquele que olha para a proteção, para os sistemas. Só que fazer a segurança dentro dos aspectos humanos é fundamental e essencial no mundo que a gente vive hoje. E entender como a nossa mente funciona, como o nosso cérebro funciona, como os sistemas de recompensa funcionam, é fundamental para a cultura. Então, se você tiver só a cultura, mas você não tiver os elementos técnicos, isso não vai funcionar. Mas se você tiver só os elementos técnicos e não tiver a cultura, também não. Então, toda essa minha formação na área de neurociências e comportamento e psicologia positiva, criar uma base sólida para o entendimento de como o ser humano interage com esses sistemas. E como nós podemos criar os contextos no topo da organização para que as pessoas tomem a decisão correta na base. Se nós queremos operadores que não se colocam em risco, se nós queremos operadores que parem um processo quando sentem que não estão seguros, nós não devemos influenciar os operadores, nós devemos influenciar o topo da empresa que vai gerar o contexto para isso. Isso é neurociências pura. Excelente. Fiquei conectando tudo isso que você falou. Assim, e tem outras coisas interessantes. Por exemplo, a gente teve uma empresa que estava com uma dificuldade muito grande no uso de corrimão, né? Que é vocês sabem que isso é básico, mas é difícil de trabalhar e toda empresa, né, tem. Aí nós criamos, através das neurociências, um processo que foi de texturização dos corrimões, sei lá como é que fala o plural de corrimão. Corrimãos. O que nós fizemos? Num mês, nós colocamos uma textura emborrachada e as pessoas queriam sentir aquilo, aí punha a mão no corrimão. Só que se você manter aquilo, perde a graça. No mês seguinte, nós trocamos a textura emborrachada por uma coisa de lã,
para as pessoas verem como é que era. No outro mês, nós trocamos por uma coisa mais lisa, que tinha lá uns desenhinhos. As pessoas começaram a pôr a mão para sentir aquilo e criaram o hábito de usar corrimão. Quando nós tiramos, as pessoas continuaram usando corrimão. Olha que interessante. Então, esse é o uso da neurociência aplicada à segurança. Que, aliás, vou contar em primeira... Não contei para ninguém. Vai ser aqui no Fala Segura, a primeira coisa. O tema do meu próximo livro, que está em andamento, deve ficar pronto em uns 3, 4 meses, é neurociência aplicada à segurança. Olha que máximo. Neurosafety é o termo. Excelente. E a gente precisa muito, né? Tem que falar, eu vejo vários colegas fazendo curso de neurociência, aplicando, trazendo isso, e a gente ainda... Uma coisa que a gente conversou nos bastidores, né? Eu acho que a gente da segurança ainda a gente estuda pouco para fazer a coisa acontecer. A gente fica muito nas NRs e esquece de todo o resto que é necessário. Concordo. Mas até voltar aqui, eu vou voltar uns 5 casas para trás. Vamos lá. Porque você falou muitas vezes que o clima é diferente da cultura. Como que a gente diferencia o clima da cultura? O que é clima e o que é cultura? Clima é tudo aquilo que eu quero demonstrar sem ser. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tenho na minha política de segurança uma frase dizendo que, na minha declaração de valores, na minha política de segurança, uma frase dizendo que segurança é inegociável. Só que a hora que eu tenho que tomar uma decisão entre segurança e produtividade, eu escolho produtividade. É clima. Eu tenho uma bela declaração, mas uma péssima ação. Eu faço questão de pôr na frente da minha fábrica que a minha fábrica está com 0 acidentes há 1 ano. Só que quando acontece um acidente, eu fico brigando para classificar como não afastamento, eu fico brigando para colocar a pessoa numa outra atividade para não gerar afastamento, porque eu não quero zerar a placa. Então eu tenho um belo clima, é 0, mas na prática eu tenho um monte de gente que se machucou e que está reposicionada em outras áreas só para não zerar a placa. O clima é tudo aquilo que eu falo, mas que na prática eu ajo de uma maneira contrária. Eu quero parecer que eu estou seguro. A cultura é quando ela revela as fragilidades. E a partir do momento em que eu revelo a fragilidade, eu posso trabalhar na fragilidade. Porque trabalhando na fragilidade eu vou ter a resolução do problema. E resolvendo o problema eu vou ter aquilo que o cara que faz clima quer, mas ele só finge. E quem faz cultura e se permite ver as fragilidades do sistema, da empresa, dos comportamentos, trabalha naquilo que importa para ter consistência no futuro. Quando a gente implementa programas de evolução de segurança na cultura, às vezes eu sento na frente da pessoa, tá lá, a G e a Helena, essas 2 diretoras da empresa. Fala, Maurício, a gente quer te contratar porque precisa melhorar. Eles falam o termo cultura de segurança, né? Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu falei, não, tudo bem. E aí eles falaram, só que a gente tem uma coisa, a gente quer aqui que o número de acidentes reduza. Eu falei, então você vai ter que, primeiro, entender uma coisa. Quando você me contratar, os seus números de acidentes vão aumentar. Como assim? Você vai gerar mais acidentes na minha empresa? Não. Eu vou fazer os que vocês não estão vendo aparecerem. Porque quando você começar a ver os que não estão vendo, você vai poder trabalhar nas causas deles. E aí a gente vai começar a reduzir. E a gente vai começar a reduzir de uma forma consistente, de uma forma verdadeira, de uma forma em que o acidente não aconteça por não exposição ao risco. Mas você tem que estar disposto a aumentar o seu índice no começo. Porque subnotificação diz muito sobre a cultura, né? Exato. E muitas empresas, naquela forma silenciosa dos 3... Eu gostei muito desse exemplo, vou usar nas minhas palestras, acho que vou ter que pagar royalties. Os 3 lá, né, os 3 de capacete branco olhando, muitas vezes na invisibilidade está o seguinte: nós queremos 0 acidentes a qualquer custo, e a qualquer custo significa subnotificação, a qualquer custo significa... Eu não vou falar o que está acontecendo. Eu fui numa palestra uma vez, eu contei isso em outros podcasts, mas eu vou contar aqui também, porque nem todo mundo assiste todos, né? E aí o que acontece? Eles falaram, olha, antes de começar a palestra, a gente tem que esperar chegar aí todo mundo, tá faltando o João, Antônio e o Zerinho. Falei, tá bom, vamos esperar o João, Antônio e o Zerinho. Daqui a pouco chega o João, chega o Antônio, daqui a pouco chega o Zerinho. Quando eu olhei pro Zerinho, eu falei, por que será que o apelido desse cara é Zerinho, né? Eu fiquei curioso, falei, chegou o Zerinho, por que você chama Zerinho? E um cara levantou e falou, é porque ele é o cara que zerou a placa. Nossa. Eles estavam há quase 2 anos sem acidentes, ele teve um corte no dedo e zerou a placa, e o apelido dele foi Zerinho. Aí eu te pergunto, numa cultura dessa, quem cortar o dedo vai falar ou vai subnotificar?
Subnotificação, com certeza. Ninguém quer ser o 002, né? Por isso eu falo para você que está me assistindo agora, que ainda tem uma placa de 0 acidentes na frente da sua fábrica, tire isso imediatamente. Esse é um dos maiores elementos que estimulam a subnotificação. Eu sou contratado por empresas que falam, a gente quer o 0 acidente. Eu não tenho problema, eu acho que a gente tem que perseguir o 0 acidente, só que ele não tem que ser meta, ele tem que ser consequência. A meta tem que ser não exposição ao risco, o 0 acidente é consequência dessa meta. Então, coloque índices que eu chamo de indicadores culturais. Quantas caminhadas de segurança foram feitas, quantos riscos foram eliminados, quantos relatos, notificações foram tratados, isso vale. São os índices proativos, né? Porque os índices reativos, eles vão ficar sempre atrás dessa subnotificação. Teve um outro caso também, que eu fiz uma palestra, eram 2 anos com 0 acidentes, fizemos a palestra, foi lindo, e no final um rapaz levanta a mão e fala assim, palestrante, você tem que me parabenizar. Eu fui até ele, eu falei, parabéns, você faz parte dessa história. Ele falou, não é por isso não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu mesmo esse ano já quase morri 2 vezes aqui. Nossa! E ele falou isso no meio de uma festa de 2 anos com 0 acidentes. O que me mostra isso? Que é um 0 acidente por sorte. Né? E muitas empresas celebram o 0 acidente por sorte. Isso é extremamente perigoso. Pessoas que querem subnotificar para continuar com a placa lá. Então isso é clima. Placa é clima, declaração é clima, cultura é o quê? Cultura é o inverso. Cultura é entender a realidade e mudar a realidade. O que você trouxe, assim, de clima, veio muito na minha cabeça. A gente usa muita expressão para sustentabilidade do meio ambiente de greenwashing, né? Talvez um safety washing, assim, o Perfeito, clima parece, né? isso Uma aí. coisa só que parece estar ali só para fazer o filme de quem está fazendo aquilo, né? Fala assim, olha... E, Helena, acho que assim, a analogia perfeita que você fez, é exatamente isso. E é extremamente perigoso, porque assim... Se você estivesse entrando numa fábrica, né? Nós que estamos aqui fôssemos entrar numa fábrica, e essa fábrica oferecesse riscos para nós que estamos entrando, vocês prefeririam ter a sensação de que tudo está seguro ou vocês prefeririam saber a verdade? Com certeza saber a verdade. Então, quero né? só pensar. A maioria só quer se sentir A maioria seguro. quer se sentir seguro. Então, quando eu ponho um 0 acidente, eu estou dizendo assim, olha, aqui está tudo seguro. E essa falsa sensação de segurança é extremamente perigosa. Então, se a verdade é que tem risco, eu quero saber do risco. É esse que é o ponto. Então, quando você faz esse comparativo, eu vou dar uma lavada, uma visão geral aqui, parecendo que está bom. E isso expõe mais as pessoas ao risco. Sim. E por tudo que você já falou até agora, entendo que a cultura, quando a gente é transparente, quando a gente realmente traz para a mesa os problemas, é de verdade uma cultura de segurança. É isso aí. Tanto se fala, mas pouco se pratica. Exatamente. Certo? Boa. E muita gente, desculpa te interromper, Gi, mas muita gente não querem trazer, muitas pessoas não querem trazer para a mesa isso, porque acham que expõe uma fragilidade, expõe uma incompetência profissional. Isso é uma grande besteira, porque todo mundo que está numa empresa quer fazer o melhor. Ninguém está numa empresa para fazer o pior. Ninguém está numa empresa para machucar ninguém. Ninguém está numa empresa para agredir o meio ambiente. As pessoas estão tentando fazer o melhor. Só que fazer o melhor, muitas vezes, parte do pressuposto que eu preciso entender que eu estou fazendo coisas que não são certas e que precisam melhorar. Isso faz parte do fazer o melhor. E pensando em tudo isso, até da fala da Helena, a gente, quando fala de sustentabilidade, tem muito indicador que é importante para a empresa, fora da empresa. Então, assim, talvez trabalhar esses números, trazer a realidade, trazer um número que pode até incomodar um acionista, mexe ali até com a estratégia, né? Então, quando a gente fala da estratégia da empresa como um todo, você tem uma forma de juntar tudo isso e mostrar que não vai impactar negativamente para essa empresa de alguma forma? Gi, você foi agora no âmago, na essência, né, do que a cultura traz. Se eu admito que há coisas que não estão boas e isso incomoda um acionista, é hora desse acionista pensar no que precisa mudar de fato para que a empresa seja o que ele espera. Às vezes as pessoas elas não querem levar isso para o topo da organização e esse acionista está investindo numa empresa que ele acha que é de um jeito e na verdade é de outro. Então faz parte inclusive da transparência com o acionista falar a verdade sobre o que está acontecendo. Agora, isso pode repercutir de uma forma negativa no mercado? Lógico que pode. Aí a empresa ela tem que fazer uma avaliação se ela quer viver na realidade,
ela quer viver numa verdade ou se ela quer viver numa ilusão que em algum momento vai aparecer, porque nada pode ser escondido para sempre, né? Esses números, eles geram comparativos. Um exemplo que acho que cabe muito bem é o seguinte: todas as empresas medem o nível de segurança, vamos dizer assim, de forma universal. O mercado diz que o número de acidentes mede a quantidade de presença de segurança. A gente sabe que hoje é uma mentira isso. Você pode ter empresas que têm 0 acidentes e são uma porcaria em segurança, porque elas têm sorte. Você pode ter empresas que têm 4, 5 que estão melhores do que aquela que está com 0, porque elas estão tratando. Só que o que vai gerar lá no comparativo é quantos acidentes geraram. Eu vou comparar com a empresa X, Y e Z. Então, esses números, eu tenho que estar disposto a enfrentar em algum momento que o meu número não vai ser o melhor do mercado, mas que eu estou melhorando para ser lá na frente um número real, um número verdadeiro. E aí é uma decisão estratégica da organização. E aí, talvez até nesse relatório, poder mostrar de fato aquilo que está sendo feito para evoluir. Exatamente. Né? Então, ele tem que trazer como um todo, não só o número, mas também a evolução real que a empresa teve. Né? Aí que vem os indicadores que eu chamo de indicadores culturais, né? Que eu posso ter lá no meu relatório. Olha, sei lá, esse ano a empresa teve, 6 acidentes graves, porém nós fizemos 4.800 neutralizações de riscos, nós mapeamos tantos riscos inaceitáveis, nós fizemos tantas observações, mostrar o que eu estou fazendo. Se a prática do mercado fosse essa de uma forma universal, nós teríamos dados reais para tomar decisões nas organizações, mas infelizmente ainda não é. Mas trazer esses dados é fundamental para justificar. Que ainda nos relatórios de sustentabilidade, onde estão esses indicadores, né, o GRI ainda traz taxa de acidentes. Então, quem coloca os outros indicadores, os proativos, está colocando como um plus, assim, uma coisa para mostrar. Então, eu acho que ainda é uma coisa, pensando acima da estratégia, né, acima dos líderes estratégicos, estão os indicadores do GRI, que é aí uma coisa que a gente precisa avançar ainda, como você disse, globalmente, né? E aí que vem um ponto que a evolução da segurança na cultura, ela pode até começar na cultura empresarial, mas ela precisa entrar na cultura da sociedade como um todo, né? A gente precisa influenciar a sociedade como um todo, a leitura desses indicadores como indicadores mais proativos. Só que isso aí não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. É uma coisa que você vai ter que trabalhar muito, vai ter muitas empresas acreditando nisso. E pensando assim, tá falando já relatório de sustentabilidade e tudo mais, a gente lembra muito de meio ambiente, mas no ESG tem o S ali, que vem um pilar que traz a segurança. Como que, na tua experiência, você tem visto isso sair da narrativa e realmente ter um pilar de segurança? Como que você tem visto isso, já que você roda tantas empresas aí não só Brasil, mas na América Latina, né? Eu acho que as empresas que estão comprometidas de verdade com o ESG começaram a entender a segurança como um fator fundamental para o S. Que você não pode se relacionar com uma sociedade em que você machuca as pessoas ou não manda trabalhadores de volta para casa. Então, isso está muito, muito conectado. As empresas que acreditam nisso e que estão vivendo isso verdadeiramente, elas começaram a entender a segurança como um elemento mais estratégico da organização a partir da evolução do ESG. Então, eu acho que essa é uma tendência. Eu acho que é uma tendência para as organizações que vão se conectar com o conceito. Muito bom. E aí, quase 25 anos de experiência, né? Você contou aqui. Eu fico imaginando, você já viu muita coisa. Tem algo que você lembra, assim, que te surpreendeu nas pessoas que estavam nessas empresas, seja positivo ou negativamente, que conecta com tudo isso que a gente está falando hoje? Eu acho que tem alguns casos interessantes que mostram a decisão desses gestores focados em cultura. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que nós atendemos recentemente, que é uma indústria de cosméticos muito famosa, muito boa, muito grande, e que eles estavam com um problema. Eles tiveram uma baixa de álcool num dos dias, e o álcool é uma das matérias-primas para a produção de cosméticos. E eles chegaram a uma conclusão, que 11 horas da noite, um pouco antes das 11, eles teriam que parar a produção, porque não teria álcool até o dia seguinte. E aí eles entraram em contato com o fornecedor, e o fornecedor disse: olha, tem uma carreta de álcool indo para aí, vai chegar aí umas 11 horas da noite, só que tem uma regra aqui: os nossos motoristas só podem dirigir até às 6 da tarde. Passou das 6, eles não podem dirigir mais. Mas a gente pode abrir uma exceção para levar esse álcool para vocês.
E aí eles se reuniram e chegaram a uma conclusão. A gente não pode abrir uma exceção de segurança para manter a produção. E eles determinaram que o motorista da carreta parasse. Esse motorista parou, o álcool faltou, eles deixaram de produzir 40 mil itens naquela noite, mas eles tomaram uma decisão por segurança. E depois de 2 ou 3 dias eles recuperaram os 40 mil itens que eles haviam perdido. Por que eu acho que isso é uma história surpreendente? Porque é muito mais fácil você tomar a decisão de que não, é uma exceção, não vai acontecer nada. Mas a cultura, ela se mostra exatamente nesses momentos, como essa decisão que essa empresa tomou, né? E eu acho que o que me surpreende muitas vezes é que nas decisões que as pessoas tomam, elas dizem aquilo que elas realmente acreditam. E eu já vi decisões contrárias. Então, é isso. O que me surpreende é quando eu olho para uma empresa e falo assim, puxa vida, eu estou vendo a cultura acontecer de fato através das decisões. Muito bem. E está tudo envolvido com a cultura real. Com a cultura real. Não só o clima, né? Exatamente. Porque veja só, se nesse caso fosse um clima, ia falar, não, manda vir aí, a gente não vai perder a produção, hoje não vai acontecer nada. Pode ser que não acontecesse nada. Mas pode ser que aquele cara batesse um caminhão de álcool, então a gente não sabe, né? Então, acho que o que me surpreende muito é quando eu olho e vejo as coisas acontecendo de acordo com aquilo que as pessoas falam. E é triste eu falar que isso me surpreende, porque isso me mostra que grande parte das empresas ainda vive em clima. Mas aí eu preciso fazer uma colocação aqui. Gente, existe isso aí, olha, existe esperança. Porque a gente fica muito assim, né? Muitas vezes a gente vê o clima acontecendo, a gente vê as pessoas tomando decisões de, não, vamos priorizar a produtividade acima de qualquer coisa. E ter esse exemplo aqui, eu acho que aquece o coração aqui pra gente ter esperança de continuarmos nosso trabalho, porque muitas vezes, como profissionais de segurança, eu falo por mim, mas a gente se frustra, né? E às vezes a gente vai ficando desmotivado a continuar, porque não vê uma evolução, não vê uma melhoria, mas quando a gente tem exemplos como esse, eu acho que traz o coração fica quentinho. Concordo, Helena. Eu acho que tem muitos exemplos como esses que acontecem no dia a dia e a gente nem fica sabendo, né? Esse caso específico é porque eu fui fazer um treinamento lá para 500 líderes e uma das coisas eram trazer cases positivos de segurança. Então, eu acho que tem muitos, mas a gente não fica sabendo. Mas essa esperança, nós profissionais de segurança temos que ter esse coração quentinho, porque senão a gente desiste. Né? Bom, adorei conhecer toda essa história aí do seu livro, acho que é tão interessante, tão bom. Tô louca para ler, ganhei um. E a Helena também ganhou um, né, Helena? E aí, a gente faz alguma coisa com esse terceiro aí? O que a gente faz? Eu acho que a gente pode sortear esse terceiro, né? Boa. O que você acha para os ouvintes aí? Quem gente, eu vou falar que eu tava assim, ansiosa pelo livro e mais que isso. Aí uma coisa que eu vou ter autografado, né? E esse que a gente vai sortear, a gente põe um autógrafo genérico sem o nome da pessoa também, né? Combinado, adorei. Depois a gente coloca as regras na descrição do vídeo e combina uma forma de fazer esse sorteio, tá? E eu tenho uma outra perguntinha, porque você não para, né, Maurício? Você tá sempre fazendo uma coisa diferente, uma coisa melhor que a outra. E eu fiquei sabendo do Safety Plus. Conta um pouquinho pra gente como funciona esse programa. Ah, legal. O Safety Plus, ele é um ecossistema que eu já venho estudando ele há quase 2 anos, né? A gente fez um grupo de WhatsApp experimental, onde havia 600 pessoas, todos profissionais de 600 pessoas experimental, gente? Isso não é um piloto, não? Na verdade, ele começou muito pequeno, ele começou com 50, e aí eu falei, dá para pôr mais gente? Comecei a divulgar. E as pessoas começaram a entrar, e eu comecei a colocar conteúdos lá, um grupo que ainda existe, se chama Segurança Sempre. E aí, lá eu comecei a interagir, perguntar para as pessoas o que elas esperavam na evolução profissional delas. Comecei a entregar diálogos de segurança semanais com foco comportamental para as pessoas aplicarem, e depois perguntava como é que foi a aplicação. Então, eu fui criando uma série de experiências para entender o que o mercado precisava. E a partir daí nasceu o Safety Plus. O que é o Safety Plus? O Safety Plus é um ecossistema de desenvolvimento profissional. O que acho que nós conversamos, né, Helena, nos bastidores, depois trouxemos um pouquinho aqui para a mesa também, é o quanto é difícil para o profissional da área de segurança se atualizar no mundo que está em constante atualização. O futuro, ele invade o presente de diversas formas. Vou falar uns termos aqui que hoje são comuns. Inteligência artificial, drone, blockchain, Bitcoin, carros autônomos, são termos normais.
Mas se eu falasse isso aqui há 6 anos... Já não estaríamos tão antenados assim. Talvez nem usaríamos ainda, né? Como usamos hoje. Inteligência artificial, o conceito tinha, mas a gente nem sabia o que era, né? Tinha por causa de um filme, né? O futuro, ele vem invadindo o presente, né? Vocês são novas, mas eu acho que vocês já foram alguma vez numa locadora de vídeo, já foram? Sim. Com certeza. Já. Tinha uma famosa que não existe mais, né? Inclusive, ia bastante. Teve um dia que foi o último dia que você locou um DVD lá, mas você não sabia que era o último dia. Eu não sei se vocês já datilografaram, máquina de escrever. Já. Teve um dia que você datilografou pela última vez. E você não sabia que era o último dia. O futuro, ele invade o nosso presente e a gente não percebe. A área de segurança está sendo invadida por um futuro. Por um futuro onde o comportamento humano é tão importante quanto os elementos técnicos, onde a cultura é algo importante. E os profissionais não estão preparados para esse futuro. São 400 mil profissionais no Brasil formados entre técnicos e engenheiros de segurança. 400 mil. Eu ouso dizer para vocês que menos de 1% estão, de fato, antenados com essas tendências de futuro. E aí o Safety Plus é um ecossistema onde todas essas novas informações são trazidas para esses profissionais. Então, ele funciona de duas maneiras. Ele é composto por grupos de WhatsApp, com 4 ligas diferentes, com pessoas de níveis técnicos diferentes, e uma plataforma onde você tem diversas informações. Por exemplo, 12 lives por ano comigo, 4 treinamentos com certificado internacional, 4 livros por ano, uma plataforma para tirar dúvidas. Então, o Safety Plus é uma possibilidade de evolução profissional para o técnico, para o engenheiro ou para o líder que não seja de segurança, que queira se atualizar com as novas tendências. Nossa, sensacional. E a gente comentou várias vezes aqui como nós, profissionais de segurança, precisamos nos atualizar com tendências de mercado. Não é só a ANR que atualiza. Exato. Tudo isso que você trouxe são tendências que a gente vê acontecendo. Eu tenho um cliente que usa muito drone para inventário. Para quê? Para reduzir a exposição ao risco. Lógico, ele ganha agilidade. Então, isso a gente vai ganhando repertório para conseguir convencer depois o líder. Exato. A gente ganha repertório para conseguir contratar um consultor para ir lá fazer um diagnóstico de cultura. Então, achei muito interessante e a gente precisa desse tipo de movimento na nossa área, né? Inclusive, Helena, uma das coisas que acontecem no Safety Plus são as reuniões de benchmarking, onde, por exemplo, esse seu cliente que usa o drone poderia trazer para os profissionais do Safety Plus como é que ele usa esse drone. Então, a gente vai trazer também ao longo, né, do ano, o Safety Plus ele está engatinhando, ele foi lançado faz um mês, mas tem bastante gente já com a gente. A gente vai trazer muitos casos como esse, né, benchmarkings que a gente possa aplicar dentro das nossas empresas, das nossas organizações, né, tudo isso é importante. E conhecimentos novos, como HOP, por exemplo, que é uma coisa que hoje acho que todo profissional da área de segurança deveria. O primeiro treinamento do Safety Plus vai ser com HOP, inclusive vai ser dado por mim e pelo Adilson Monteiro, que acho que vocês conhecem, né? Em breve estará aqui com a gente, inclusive. Grande profissional, estará lá. O livro dele de HOP será distribuído para os profissionais que fazem parte do Safety Plus. Então, convido todo mundo a visitar www.safetyplus.net.br, que dá para pôr no GC aqui, né? Sim. Dá para colocar. Pode deixar que já vai estar aqui em algum lugar. Algum lugar aqui por baixo. Algum lugar por aqui vai estar. Muito bem, aí por falar nisso, conta pro pessoal as suas redes sociais, como o pessoal te encontra aí no LinkedIn, no Instagram. Perfeito, só procurar o meu nome, Maurício Lousada com Z, né? No Instagram é @Maurício Lousada, tudo junto com Z, e no LinkedIn também, LinkedIn/in, se eu não me engano, /Maurício Lousada. São as duas redes que eu mais uso, né? Então podem me procurar lá, mandar informações, curtir, perguntar, interagir. Eu até vou dar uma dica, pessoal. Se vocês procurarem no YouTube o nome do Maurício lá, vocês vão encontrar um monte de informação, lives e muito mais do que além do podcast que a gente está aqui. Muito bom. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do Fala Segura, clica aqui, se inscreve, deixa o sininho ativado para facilitar e você poder ver também os próximos episódios, tá? Maurício, quero te agradecer. Foi ótimo te entrevistar, ótimo conhecer mais do seu livro, ótimo conhecer também mais do Safety Plus, já quero fazer. E ela tá falando, mas já tá fazendo parte. As duas aqui, ó. Não ia contar, não, mas já que você tá contando.
Estamos já Não. dentro. Conta com a gente, com certeza vamos contribuir aí com essa plataforma também. E muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Helena. Obrigado, Gi. Continuem nesse trabalho, né, de ajudar as pessoas a fazerem segurança e que a gente sempre possa ter em mente uma frase que eu sempre falo, que é mais importante do que a gente dizer assim, puxa, que bom que hoje ninguém se machucou, e a gente poder falar que bom que hoje ninguém esteve exposto a riscos não controlados. Esse tem que ser o grande objetivo, não se expor a riscos não controlados. O zero acidente, ele é consequência da não exposição ao risco. Continuem no Fala Segura, levando informações e fazendo com que as pessoas que trabalham nessa área se sintam suportadas, felizes e com uma voz que vem através desse podcast. Muito obrigada, Maurício. Obrigado, e até Helena. mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.